E aí pessoal, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre o retorno do Sexteto Sinistro. É o lançamento agora de abril, lançado pela Panini, através do selo Marvel Vintage. Eu sou o Diego e bem-vindo a mais um Quadrinhos na Estante. Bom pessoal, o Sexteto Sinistro é um grupo formado pelos inimigos do Homem-Aranha. Não tem a única finalidade de destruir o Homem-Aranha, né? Tem praticar roubos, enfim, serem criminosos, e também tem a vontade de matar o Homem-Aranha, né? Mas não é única exclusivamente essa a função do grupo. O Sexteto Sinistro ele surgiu lá em 1964 na Amazing Spider-Man anual número 1, ali entre outubro e novembro desse ano. Ele foi idealizado pelo Dr. Octopus após sofrer algumas derrotas para o Homem-Aranha, 3 na verdade, e ele acabou pensando o seguinte: sozinho eu não consigo destruir o Homem-Aranha, então se eu pegar outros inimigos do Homem-Aranha, eles vão me ajudar a conseguir chegar nesse objetivo. E foi o que ele fez. Ele saiu procurando todos os inimigos do Homem-Aranha e fazendo essa proposta: ó, quero derrotar o Homem-Aranha, vamos formar um grupo, juntos nós conseguimos. Ele acabou juntando mais cinco super vilões, que são eles: o Electro, o Mistério, o Homem-Areia, Kraven, o Abutre e, finalizando os 6, o próprio Octopus, que ele é o líder. Só a ideia principal era que todos se reunissem, todos atacassem o Homem-Aranha ao mesmo tempo, mas nesse grupo um grande problema é que todos eles são muito egoístas, né? São muito egocêntricos, na verdade. Não, eu sou capaz de matar o Homem-Aranha sozinho, não preciso de você para poder me ajudar. Então a ideia principal, que era juntar todos, dar uma sova no Homem-Aranha, foi por água abaixo. Eles acabaram, foi decidido que cada um iria lutar em um local pré-determinado por eles, para assim conseguir derrotar ou pelo menos enfraquecer ao máximo o Homem-Aranha. E realmente foi feito isso. Então eles tramaram o seguinte: sequestraram a Betty Brant, que era naquela época era a namorada do Homem-Aranha, e também por acaso estava passando ali, né? Sempre essas coisas. E ela foi sequestrada também. Então essa foi a maneira. A Betty Brant, Clarim Diário, Homem-Aranha, então já viu, né? Já conseguiram chamar a atenção do Homem-Aranha. O primeiro a lutar contra o Homem-Aranha foi o Electro. Interessante que nessa época o Homem-Aranha já tinha perdido os seus poderes. Foi a primeira vez que o Homem-Aranha perdeu os seus poderes nas histórias em quadrinhos, justamente lutando contra esse supergrupo. Não se sabe direito, tem uma menção, tem uma ideia por trás de que tinha sido por conta da pressão, da culpa, por ele não poder ter salvo o seu tio Ben. Então, alguma carga psíquica, uma carga mental muito forte, um baque muito forte acabou fazendo com que ele perdesse os poderes. Isso é uma menção que a gente acaba entendendo que foi por conta disso, mas nada oficial foi falado. Então o Homem-Aranha perde seus poderes, vai lutar contra o Electro, leva uma porrada boa, mas nessa primeira luta já consegue recuperar seus poderes. Então ele vai atrás do Kraven, depois o Mistério, Homem-Areia, por fim o Abutre, até chegar o Dr. Octopus, que aí vocês já devem imaginar que eles levaram uma porradinha boa, né? Todos eles são derrotados pelo Homem-Aranha e são presos, né? São presos tudo no mesmo local. Um detalhe interessante, meus amigos, sobre essa primeira aparição do Homem-Aranha e do Sexteto Sinistro, na verdade, lutando contra o Homem-Aranha, é que foi a primeira vez, como eu já falei, que o Homem-Aranha perde seus poderes, a primeira vez que Peter Parker ele luta contra os seus inimigos para salvar a vida da Tia May, a primeira vez que houve um crossover na Marvel. O pessoal fala, mas já o primeiro crossover ali entre heróis e vilões foi na Guerras Secretas. Não vamos puxar para DC, foi Crise nas Infinitas Terras, também não. Foi aqui, em Amazing Spider-Man anual, com o surgimento da primeira aparição do Sexteto Sinistro. Né? Você tem Thor, tem Capitão América, tem Doutor Estranho, tem Vespa, tem Gigante, tem uma infinidade
de heróis aparecendo. Tem até aparecendo o Quarteto Fantástico. Tem o Quarteto Fantástico também, mas eu atrapalhei o nome aqui. Tem a aparição dos X-Men. Só que os X-Men, na primeira aparição, eram androides, eram robôs criados pelo Mistério, né, para dar uma confundida no Homem-Aranha. Mas, fora esses robôs, todos os outros personagens, esses outros heróis aparecem também junto dessas histórias. É bem legal. Uma coisa que poderia acontecer também, né, não sei porque demorou tanto para acontecer, é que o Duende Verde poderia ter aparecido em alguma dessas histórias, né? Durante o processo. Ele apareceu, acho que 12 formações à frente. 10, 12 formações à frente, sabe? Demorou bastante, sendo que ele era um vilão principal também do Homem-Aranha. Não é verdade? Bom, então eles acabam presos, todos os bandidos acabam presos e a paz reina, pelo menos por um tempo. Essa primeira história, ela não está nesse encadernado da Panini. Não tem nada a ver. Essa é a primeira história, a primeira aparição deles. A segunda, que justamente é o título, o retorno do Sexteto Sinistro, eu vou falar já já. Antes, primeiro eu queria mostrar para vocês onde essa primeira história já foi lançada aqui no Brasil. Ela foi lançada pela primeira vez ainda pela editora Block, no Homem-Aranha número 7. Depois ela saiu em Origens dos Super-Heróis Marvels pela Abril, número 3. Depois naquela coleçãozinha que vinha fita cassete na Spider-Man Collection, de número 4. Depois disso ela saiu nos Heróis Mais Poderosos da Marvel, número 2. Na coleção definitiva do Homem-Aranha, número 16. Biblioteca Histórica Marvel, Homem-Aranha, número 2. Coleção Histórica Marvel, Homem-Aranha, número 4. E por último agora, na Espetacular Homem-Aranha, na edição definitiva, na Panini, aquela quase um ônibus, né? Uma bicha grossona lá, de número 1. Bom, pessoal, então retomando a história. Os Sextetos Sinistros, eles tinham sido presos, tinham sido derrotados pelo Homem-Aranha lá naquela primeira história, e agora eles retornam, né? Os vilões fugiram novamente. Essa história ela foi lançada originalmente em Amazing Spider-Man 334 até 339. Aqui no Brasil ela foi compilada uma única vez, que saiu no Homem-Aranha Anual 3, da editora Abril. Então a história é o seguinte: o Dr. Octopus convence novamente todos os membros do sexteto com um novo plano. Tem um novo plano, dessa vez é infalível, vai dar certo, vamos conseguir destruir o Homem-Aranha, matá-lo, não tem como falhar. Só que na verdade o plano não era bem esse. O Octopus, ele estava a fim de sequestrar um satélite para poder intoxicar uma boa parte da população. Não vou detalhar tanto, né? E os personagens, os vilões, o Homem-Aranha só vai perceber isso um pouco depois, vai perceber isso lá na frente, né? Inclusive nessa época o Homem-Areia, ele estava meio que ficando do bem, sabe? Ele não estava mais indo naquela onda de crime e tudo mais, por conta de uma junção que ele teve, que ele ficou junto com o Homem Hídrico, né? Acabou se fundindo com ele e teve umas ideias assim, começou a perceber que não era muito legal o mundo do crime. Então nessa fase ele já estava querendo caminhar para o lado do bem, sabe? Querer ficar ali de boa. Nisso ele estava com uma família, então ele estava com essa família e o Dr. Octopus faz uma ameaça para ele, que se ele não retornar para o sexteto a fim de combater e eliminar o Homem-Aranha, ele vai matar toda aquela família no qual ele está morando junto, né? Tá compartilhando uma casa. Então, meus amigos, ele não vê outra saída a não ser acabar ajudando o Dr. Octopus nessa. Meus amigos, eu acabei durante a edição percebendo que eu não tinha falado um detalhe bem legalzinho. No retorno do Sexteto Sinistro, não tem mais a presença do Kraven, porque ele já tinha pipocado os miolos dele, né? Já tinha cometido suicídio depois daquela história, a última,
Cáscara de Kraven. Então, para manter os 6 sinistros, né, os seis personagens, o Dr. Octopus ele acabou chamando o Duende Macabro, tá certo? É só para fazer um adendozinho. Mudou, né? Valeu. E luta vai, luta vem, porrada, ação, aquela coisa toda, a história é bem legal, eu não vou detalhar tanto, vocês têm que ler essa história, vale a pena ter na coleção, certo? É uma história que é bem legalzinha. Tem os clichês? Tem, mas vale a pena sim. Vou deixar o link aqui embaixo, talvez vocês possam encontrar com algum desconto, então se puderem, dá uma clicadinha aí embaixo, beleza? E o que acontece? Durante toda a luta, toda a briga, o sexteto está retornando, o Homem-Areia ele acaba descobrindo qual o real plano do Dr. Octopus e não concorda com ele, então vai ajudar o Homem-Aranha. Ele se rebela contra o Dr. Octopus e o Octavius ele acaba transformando o Homem-Areia em vidro, certo? Mas no final o Homem-Aranha consegue ajudá-lo a voltar ao normal. E o Sexteto Sinistro acaba sendo derrotado mais uma vez. Um detalhe é que no começo, bem no começo da história, na primeira edição, se eu não me engano, tem a morte do Nata Lubensky, que à época era o namorado da tia May. Ele tinha ganhado um dinheiro de uma forma meio estranha, aquela coisa toda, o Peter estava ali tentando descobrir de que maneira. O Abutre é o responsável por capturá-lo e a tia May também. O Peter chega para poder salvar, o Abutre acaba soltando a tia May e vai atrás do Nathan. O segura, começa a voar, o Nathan fica assustado, ele já tinha um problema cardíaco, acaba ficando assustado com a altura que eles estão chegando e acaba soltando. O Homem-Aranha consegue lançar a teia, segurá-lo antes que ele batesse no chão, mas ele acaba falecendo de um ataque cardíaco nos braços da tia May. Pronto, não vou falar mais nada não, que já estou falando demais, mas é uma história muito boa. Tem os clichêzinhos? Tem, mas tem muita ação. O desenho bom, é um desenho que eu gostei naquela época, hoje eu gosto também, não é o meu melhor desenhista do Homem-Aranha, mas você sente uma leveza no Homem-Aranha, sabe, daquele não fantasmagórico não, mas de ágil ao Homem-Aranha. Eu gosto dele, não é dos meus melhores, mas foi o cara que substituiu o McFarlane, né? Então vale a pena vocês darem uma conferida nesse quadrinho. Bom, meus amigos, e a formação do Sexteto Sinistro tem pelo menos umas 12 versões aí, né? A primeira foi a que eu contei no início do vídeo, a segunda é essa, o retorno do Sexteto Sinistro, depois tem a vingança do Sexteto Sinistro, depois tem também, durante a saga do clone, uma nova formação, tem a caçada ao Octopus, que eles formam o Sexteto Sinistro a fim de dar uma sova no Octopus, né? Pelos vários erros anteriores cometidos por ele. Tem também os 12 Sinistros. Durante a Guerra Civil houve uma menção de que o Capitão América tinha capturado o Sexteto, novamente o Sexteto Sinistro. Teve também um pré-Sexteto Sinistro, pré-Homem-Aranha Superior. Teve também o Sexteto Superior. Tem o Sexteto Sinistro que, se não me engano, atualmente está com a liderança do Boomerang. Teve também o novo Sexteto Sinistro, no qual eles foram derrotados pelos alunos do Homem-Aranha na época em que ele estava lecionando lá na escola Jean Grey. Tem o Sexteto Sinistro também, liderado pelo Gatuno, só que é o Gatuno, o tio do Miles Morales. Tem infinitas aí formações do Sexteto Sinistro. Agora não é a intenção desse vídeo detalhar todas, mas sempre tem uma versãozinha ou outra aparecendo por aí. Beleza? Bom, e os desenhistas, ou o desenhista na verdade, né? Bom, o Erik Larsen, ele é conhecido como um dos fundadores da Image Comics, né? Junto com o Jim Lee, junto com o Todd McFarlane, com o Rob Liefeld, né? Mas, enfim, também pelo seu personagem, The Savage Dragon, né? Ficou muito conhecido aqui no Brasil,
fez um sucesso bem legal, e também como desenhista que substituiu o Todd McFarlane nos desenhos do Homem-Aranha, tanto na série The Amazing Spider-Man, quanto na série que foi criada em 1990, Spider-Man. O Todd McFarlane, ele entrou no Homem-Aranha no número, lá em 1988, no número 298, e ficou até o número 328. E na série, isso na série Amazing Spider-Man. Na série Spider-Man, ele ficou do número 1 até o número 16. O Erik Larsen, ele entrou no número 329. Foi quando ele assumiu o título de desenhista principal. Assim como também o McFarlane tinha assumido lá de 88 o principal, não é que não tinha só, não é exclusividade, né? Era exclusivo, mas não era só ele que desenhava. Ficou meio estranho, né? Ele não era o único desenhista, era o desenhista principal do Homem-Aranha. Então, por isso, o Erik Larsen já tinha desenhado o Homem-Aranha antes de assumir o Teioso, após a saída do McFarlane. Ele já tinha desenhado em Homem-Aranha Amazing Spider-Man 287, 324 e 327. E ficou ali do 327 e 29 até o número 350, basicamente. Na série Spider-Man, depois que o McFarlane saiu no número 16, ele ainda pegou mais alguns números. Depois, tanto na Amazing Spider-Man quanto na Spider-Man foram substituídos pelo Mark Bagley, que desenhou o Homem-Aranha por muitos anos aí. Um desenhista muito bom, muito competente. Não é dos melhores, talvez ele esteja ali na lista dos 10 melhores ou 15 melhores desenhistas do Homem-Aranha, na minha opinião, mas vale a pena. É um desenho que você consegue sentir a ação, né, a dinâmica dos movimentos. É um desenhista bacana, muito responsável, né? Tem uma pegada bem legal. E para a história, combina bastante, né? Então, pessoal, é isso. Eu agradeço a vocês o tempinho que vocês tiveram aí para assistir esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, comenta, curte, compartilha com quem gosta. E qualquer sugestão, qualquer coisa, deixa um comentário aí que a gente está sempre respondendo, beleza? E é isso. Então, valeu, até a próxima e até mais.